Olá, Paulista. Boa tarde, meu Brasil. Vamos abrir aqui. Muita responsabilidade para um jovem, Oswaldo Ribeiro. Que saiu pelo mundo. Jamais esperava ser vereador na minha vida. Acabei sendo. Desculpa o gesto, me bonito demais. Fui ser deputado federal. E só um milagre explica a minha eleição para presidente em 2018. Milagre da vida. E que entendo eu, na minha fé, um propósito de Deus. Quem me acusa pode ter muita coisa ao seu lado. Mas nós temos 3 que eles não têm. Nós temos Deus, a verdade e grande parte da população brasileira. Vocês me fortalecem para ser o porta-voz de vocês. Vi agora há pouco aqui uma faixa, diga-nos o que fazer. No final eu falarei. As coisas acontecem na vida da gente. Em 2014, decidi disputar a presidência. Estava lá na Academia Militar das Agulhas Negras. Está no YouTube. Ali eu falei o que aconteceria ao longo dos próximos 4 anos. A sobrevivência em Juiz de Fora. A eleição. Depois, vocês não imaginam a coragem, Tarcísio, para você convidar e as pessoas aceitarem a ser seu ministro. As pessoas ocuparem funções em bancos oficiais e também nas estatais. Confesso a vocês, essa segunda parte foi muito mais difícil do que a primeira. Mas ficou uma marca no meio de vocês, que o Brasil tem jeito. É só não roubar, que a gente vai para frente. Na política, ô Satir, é você aprender a dizer não, e não sempre sim. Jamais poderia eu imaginar que um dia estaria falando para um grande público sobre justiça, anistia, direitos, perspectiva, futuro do seu país. O que aconteceu? Por muito tempo, deixamos de lado a política. Sempre dizíamos que os políticos eram todos iguais. E as cadeiras vazias foram ocupadas com este pessoal da esquerda que está aí. Em 2018, quem decidiu a eleição foi esse cara aqui. Um telefone numa prancha de surf. Este foi meu marqueteiro. Mas tínhamos naquele momento a liberdade de expressão. Podíamos nos manifestar. E no Facebook, por noite, agregávamos mais de 400 mil pessoas. E fiz uma coisa também, o Silas Malafaia. Você é pastor. Eu apenas li a Bíblia na fronteira, de 79 a 81. Pegamos uma passagem bíblica, lá do João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como é difícil você falar a verdade para um amigo seu, mas ela liberta. Então o marqueteiro aqui, Carlos Bolsonaro, me botou na presidência da República, juntamente com mais algumas pessoas, obviamente. Mas ele foi o cérebro, foi a minha espinha. Ao longo de 4 anos, enfrentamos pandemia, uma guerra lá fora, uma tragédia de Brumadinho, uma crise hídrica de 21, mas nós vencemos tudo isso.
Eu ali falei para vocês a importância da liberdade. Comprei 600 milhões de doses de vacina, mas falei, eu não vou tomar. Você tem que ter liberdade para escolher o seu futuro. Você arca com as consequências. Não vou entrar nessa questão. Se um dia uma grande rede de televisão me der o espaço, falarei com o maior prazer. Acabando 22. A mão pesada do Tribunal Superior Eleitoral fez-se valer na balança, onde eu era proibido de fazer tudo, o outro lado podia fazer qualquer coisa. Me acusar de tudo, até da morte da Marielle Franco. Me acusar de genocida, de misógino, de não gostar de nordestinos, de não gostar de negros. Eles podiam tudo. Tivemos até a tal cartinha pela democracia, que me tirando de lá, estariam garantindo a democracia no Brasil. Olha que eles botaram no meu lugar. Se fala em golpe, quem tirou o cara da cadeia? Quem o descondenou? Quem botou a mão pesada na balança do TSE? Quem o colocou na presidência da República para pagar vexame agora? Como acabamos de ver, a Embraer perdendo um contrato de 15 bilhões de reais. Uma empresa outra. Porque na Rússia estavam ao lado ditadores e criminosos de guerra, o atual presidente do Brasil. Outras consequências virão, quando Lula assume telado no conflito Irã-Israel. Ele ficou do lado do Irã, aquele país que é a bomba atômica, para varrer Israel do mapa. Outras consequências, infelizmente, virão contra nós. 2022 foi triste. Arrastava milhões de pessoas pelo Brasil. Aqui em São Paulo, motociata com 300 mil motociclistas. Assim no Brasil todo. 1 milhão de CACs conosco. Homens e mulheres da segurança, 1 milhão de pessoas, a grande maioria conosco. O agro conosco. Quem produzia conosco. Os mais humildes do Nordeste, levamos água para lá. Até, prezado governador Zema, o Vale de Jequitinhonha, região mais pobre do seu estado, nós conseguimos, com o nosso ministro Saxida, regularizar a exploração de lítio naquela região. Em Minas, nós resolvemos a questão da cota 762 de Furnas. Em Minas, nós conseguimos, junto com o Tarcísio, 3 bilhões de reais para o metrô de BH. Nós fizemos o possível. Não esperava, confesso, aquele resultado. Mas no dia 1º, eu me pronunciei à nação e comecei dizendo, vão sentir saudades da gente. Você só sente saudades quando alguém vai embora. Ali eu anunciei que estava indo embora. Falei também que nós não somos iguais à esquerda. Nós respeitamos a Constituição, a família. Falei muita coisa. Numa cadeia, num grupo enorme de jornalistas. No dia seguinte, o Brasil estava parado, com quase 1000 pontos de estrangulamento de caminhoneiros. Eu tive a humildade de fazer um vídeo e pedir aos caminhoneiros para que desobstruíssem as pistas, porque o Brasil pagaria um preço muito alto no tocante à economia. Se eu quisesse o tumulto, o momento seria a partir daquele, com a boa vontade dos caminhoneiros. Ato contínuo, a pedido do atual mandatário. Fizemos a transição pacífica, elogiada por Geraldo Alckmin, que foi o responsável para receber isso do nosso lado.
nós nomeamos 2 comandantes de força a pedido desse cara que está no governo agora. Quem quer dar golpe, nomeia comandantes a pedido do opositor. No dia 30 de dezembro, graças a Deus, resolvi sair do Brasil. Algo me fez sair do Brasil. Não era apenas para não passar faixa. Jamais eu passaria faixa para um ladrão. Jamais passaria faixa para um ladrão. Chegou o fatídico 8 de janeiro. Um movimento, mais do que claro, orquestrado pela esquerda. Lula não estava em Brasília. No dia anterior, ele foi para Araraquara, porque sabia o que ia acontecer. Tanto é que as imagens de quase 200 câmaras sumiram. Tudo foi quebrado antes daquelas pessoas que, em parte, estavam no acampamento chegaram. No dia seguinte, essas pessoas foram presas. E assistimos hoje condenações a 14, 15, 16, 17 anos de prisão. Como a semana passada, uma mulher com 7 filhos, 6 menores, foi condenada a 14 anos de cadeia. Essa mulher era golpista? Como a Débora, que seus familiares estão aqui agora. Por Maria foi confirmado 14 anos de cadeia, ela com 2 filhos pequenos. Isso não é justiça, é uma brutal injustiça. Por isso nós lutamos por anistia, que é um remédio previsto na Constituição, de iniciativa própria do Parlamento brasileiro, independentemente de qualquer um dos outros 2 poderes. É o caminho da pacificação. E quem colabora com ela, mesmo sendo algoz, concordando, é um gesto de altruísmo. Nós esperamos que essa anistia tenha o apoio dos outros 2 poderes, além do poder legislativo. Nós podemos mudar o destino do Brasil. Nós podemos trazer a pacificação. Se alguém aqui agora está reclamando da sua vida, lembre-se que pessoas iguais a você, inocentes, humildes, mães, pais, avós, agora estão olhando para cima e vendo um concreto numa penitenciária. Quem está preso e deve alguma coisa, sente. Agora, quem está preso e nada deve, isso é uma tortura. Isso é um crime que, tenho certeza, para quem acredita, não terá perdão no dia do juízo final. Alguns acham que são imortais, mas o dia de todos nós chegará. Dizer a vocês que esses que estão sendo condenados, quais acusações? Tentativa armada de sublevar o Estado Democrático. Que arma foi apreendida? Busquem as polícias legislativas da Câmara e do Senado. Nenhuma arma foi apreendida, a não ser um estilingue com algumas bolinhas de gude. Que tentativa armada é essa? Golpe de Estado, 8 de janeiro, com idosos, com mulheres, com mães, com bandeira nas costas, com a Bíblia embaixo do braço. Golpe se dá com forças armadas, com armamento, com o núcleo financeiro, com o núcleo político, com apoio de instituições, inclusive fora do Brasil.
Que golpe é esse, meu Deus do céu? Onde, inclusive, o atual ministro da Defesa, José Múcio, disse há poucos meses, no programa Roda Viva, que 8 de janeiro não foi golpe. Mais ainda, 2 outros ex-ministros da Defesa falaram a mesma coisa, Nelson Jobim e Aldo Rebelo. Mais ainda, José Sarney falou a mesma coisa, e poderia aqui dizer o mesmo para quem está no carro de som. Se fosse uma tentativa de golpe, vocês não estariam aqui. E nós queremos justiça, queremos pacificação, queremos o bem do nosso país. E agora, para atender uma pessoa da faixa aqui agora, o que fazer? O ano que vem temos eleições. Aqui não é um carro para comício, é um carro para nós dizermos a verdade. Essa verdade que está lá em João 8,32. Se nós queremos que o nosso time seja campeão, nós temos que investir. Nós temos que acreditar. Nós temos que entender que as coisas não acontecem de uma hora para outra. Quantos aqui demoraram um tempão para conquistar sua amada ou seu amado? E depois valeu a pena o sacrifício. Dizia a vocês, não interessa onde eu esteja, não interessa a covardia que porventura façam comigo, porque eu tenho a certeza que o objetivo final não é prender, é eliminar. Logicamente não quero ser preso e nem morto, mas não posso fugir da minha responsabilidade, não posso fugir da verdade, não posso fugir da minha palavra para com vocês. E digo, estaria muito bem se estivesse do outro lado, mas não estou. Estou do lado de Deus, pátria, família e liberdade. Se vocês me derem, por ocasião das eleições do ano que vem, 50% da Câmara e 50% do Senado, eu mudo o destino do Brasil. Tarcísio, quando eu falo isso, tem outros 50% para o republicano, para o PSD, para o PP, o MDB, União Brasil. Se vocês me derem isso, não interessa onde esteja, aqui ou no além, quem assumir a liderança vai mandar mais que o presidente da República. Com essa maioria, nós elegeremos o nosso presidente da Câmara, o nosso presidente do Senado, o nosso presidente do Congresso Nacional, a maioria das comissões de peso no Senado e na Câmara. Lá no Senado, nas sabatinas, nós decidiremos quem prosseguirá nessa missão ou não. Nós indicaremos os integrantes das agências. Nós escolheremos, e não o presidente do Banco Central e todo o seu secretariado. Nós seremos os responsáveis pelo destino do Brasil. E dou um recado, não quero isso para perseguir quem quer que seja. Não quero isso para revanchismo. Eu quero isso pelo futuro do meu Brasil. Não tenho obsessão pelo poder. Eu tenho uma paixão pela minha pátria. Nós juntos, ao longo dos últimos 4 anos que estive na presidência, voltamos a vestir o verde e amarelo fora de época de Copa do Mundo. Voltamos a cantar o hino nacional com vibração. Voltamos a falar em família, célula da sociedade. Nos colocamos contra a ideologia de gênero. É inadmissível perverter crianças de 5 anos de idade nas escolas. Esse aí, o grande patrimônio de todos nós,
os nossos filhos. Nós entendemos o que é legítimo direito à defesa. Viram que o morte por arma de fogo diminuiu no meu governo. Todos passaram a ganhar comigo, do empresário ou mais humilde. Vocês não viram durante a pandemia, onde muitos governadores e prefeitos pregaram ou fiquem em casa, a economia de ver depois, como nós demos auxílio emergencial, não houve um só saque a supermercado. Nenhum prefeito do Brasil ou do Nordeste atrasou a sua folha de pagamento, em especial o 13º. Atendemos a todos com dignidade. Aumentei em 1 ponto percentual o fundo de participação dos municípios. Levamos água para o Nordeste. Triplicamos o Bolsa Família, mostrando que quem porventura arranjasse um emprego, ainda ganharia mais R$200. O Brasil estava voando. Tivemos uma excepcional política externa, capitaneada, em especial, pelo Ministério da Agricultura, da Tereza Cristina. Comércio com o mundo todo. O Tarcísio, com apenas 7 bilhões por ano, fez milagre. A pequena, grande Tereza Cristina aqui. Obrigado por ter aceitado o meu convite. O Tarcísio fez milagre com 7 bilhões para infraestrutura. E assim foram a maioria dos meus ministros. O Rogério Marinho, que não havia sido reeleito federal em 2018, levou água para o Nordeste e fez milhares de obras. Foi eleito senador na última eleições com uma vaga apenas. E agora, ele é o grande ídolo do Rio Grande do Norte. Lá, nas pesquisas, nós estamos na frente da esquerda. Lá em Alagoas, estamos na margem de erro com a esquerda. Na Bahia, uma perda enorme. Na Bahia do João Roma, uma perda enorme da esquerda. No tocante, a posição de aceitação. Nós temos como resolver o Brasil. Me permita repetir. Me deem 50% da Câmara e 50% do Senado, que eu mudo o destino do Brasil. E digo mais, nem eu preciso ser presidente. O Valdemar me mantendo como presidente de honra do Partido Liberal, nós faremos isso por vocês. Me processam, mas não me processam por corrupção, por desviar recursos da Petrobras, por ter assaltado o fundo de pensão do Banco do Brasil ou dos Correios. Não me processam por ter achado dinheiro no apartamento meu, ou ter um sítio em algum lugar, ou um apartamento na beira da praia. Me processam por uma fumaça de golpe. Que golpe é esse que até hoje o Mossad não está sabendo sobre ele? Minhas senhoras, meus senhores, obrigado por mais esse momento. Nós temos alternativa, mas ela se perpetua pela confiança entre nós. Não me sinto bem na posição que me encontro, me omitir, me calar. Eu apelo aos 3 poderes da República. Sentem, conversem, pacifiquem o Brasil. Voz de liberdade, ex inocentes do 8 de janeiro. Quem porventura quebrou alguma coisa, que pague. Mas julgar e prender de baseada, isso não existe em nosso ordenamento jurídico. Não quero crer que seja vingança de uma pessoa ou de outra. Todo o Brasil sabe o que está acontecendo. Nós queremos um Congresso altivo. Nós queremos um Supremo respeitado. Nós queremos um Executivo trabalhando para o bem-estar do seu povo e não em alianças momentâneas por parte de uma minoria em causa própria. O Brasil é um país fantástico. Repito, ninguém tem o que nós temos.
Quem tem uma biodiversidade como a nossa, terras agricultáveis como a nossa, belezas naturais, um povo amigo, as mulheres mais bonitas do mundo estão aqui no Brasil. Me desculpe os casados, mas eu sou casado com a mais bonita das bonitas. Nada como homem com seu coração apaixonado. E 3 Is. A todos vocês, muito obrigado por esse momento. Vamos nos preocupar com as eleições do ano que vem. Vamos mudar o destino do Brasil. Obrigado, São Paulo. Obrigado, Brasil. Brasil, acima de tudo. Brasil, acima de tudo.